pecado. Quinta-feira, eu estava na igreja e tirei uma palavra ali como promessa, e ao mesmo tempo caiu exatamente num texto que eu vinha meditando durante a semana, que é na minha leitura diária, para encerrar o ano. Todo ano eu procuro ler a palavra de Deus, irmãos, como se eu nunca tivesse lido. E caiu num texto que Deus falou profundamente ao meu coração. Ali eu pude ministrar uma rápida palavra, aplicando algumas coisas, e eu estou sentindo de ler a mesma palavra hoje. Eu creio que Deus vai falar comigo e com a igreja em nome de Jesus. 2 Samuel, irmãos, capítulo de número 17. Eu até depois em casa eu fiz umas marcações ali, lendo algumas coisas na original. É uma Bíblia de garrancho. Se você der essa Bíblia para uma pessoa, a pessoa fala: ué, pastor, aqui só tem um monte de garrancho. Porque na língua hebraica não é letrinhas como a nossa. E muitas vezes no texto hebraico, o texto da língua portuguesa, tem algumas coisas que é um pouco diferente. Porque cada localidade tem a sua linguagem popular, a sua linguagem usual. Na quarta-feira eu fui fazer uma visita, e conversando com uma irmã, e nós falando dos nossos filhos, essa irmã utilizou a palavra assim: a minha filha é malina. Eu falei: malina? O que é isso? Eu não tinha visto escutar essa palavra, mas na região da pessoa é uma criança elétrica, uma criança bagunceira, agitada. Eu achei legal. Você te lê malina, que é uma pequena, não, entendeu? E na Bíblia acontece isso, irmãos. É por isso que na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, fala que eles, quando olharam para Pedro e João, vendo que eles eram iletrados, e Galileu. Mas por que Galileu? Porque eles tinham uma maneira de falar e um sotaque que no texto bíblico aparece, mas na língua portuguesa não. É por isso que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Jesus usa 2 vezes uma palavra, e Pedro responde 2 vezes com outra palavra. E aí Jesus na terceira vez usa a mesma palavra que Pedro estava utilizando. E aí Pedro usa a mesma palavra repetida para responder Jesus. Então diz aqui, irmãos, 2 Samuel 17, do versículo 1. Eu vou ler até o 14. Depois Aitofel disse a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei a perseguir, e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreender enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico, e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas ao rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: chame agora Hussai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Hussai chegou, Absalão lhe falou dizendo: o parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Hussai disse a Absalão: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Hussai continuou: você conhece o seu pai e os seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, o seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que, a toda pressa, se reúne em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que se encontre, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará ele nenhum dos homens que estão com ele, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nem uma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Hussai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece
que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que o mal viesse sobre Absalão. Amém, irmãos? Irmãos, um texto maravilhoso, glorioso. Primeiramente, como eu gosto de fazer, por que tem esse texto aqui? Ele não está por acaso. O Davi não vigiou, caiu em adultério. E juntamente com o adultério veio as consequências do pecado. Deus perdoa os pecados, mas não tira as consequências. Uma coisa é a graça, outra coisa é a justiça. E quem deu a sentença foi o Davi. Olha, o homem que cometeu isso tem que pagar 4 vezes. Deus falou, concordo. Davi perdeu 4 filhos. Misericórdia. Perdeu o Nenezinho, perdeu o Absalão, perdeu Adonias e o Aminon. 4 filhos, conforme ele falou diante do profeta. Sem contar que ele perdeu o seu trono e ficou um tempo morando em cavernas e no deserto. E nessa circunstância, sem contar que a filha dele pagou também, sem ter culpa, perdendo a sua virgindade com o seu irmão Aminon. Porque aqui se faz, aqui se paga. A Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele vai colher. Ah, pode demorar, mas a duplicata de Deus vem a cobrança. Por isso que o conselho de Paulo é: andai no Espírito, vivei no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quem pode glorificar a Deus? O Absalão se levanta contra o pai dele, cria uma revolta. O Davi tem que sair de Jerusalém. E o Aitofel, que é os dois homens, aparece Aitofel, Absalão e Hussai, 2 conselheiros. O Aitofel, ele era conhecido como boca de Deus. Ele era um homem altamente sábio, altamente instruído, estrategista, conhecedor de guerra, conhecedor da sabedoria da sua época. E aqui nos diz que o conselho dele era bom. Até o próprio Deus falou que o conselho dele era bom, mas Deus iria frustrar o conselho. E Davi ficou sabendo que Aitofel estava junto com Absalão, falou assim: Senhor, frustre os conselhos de Aitofel. Aleluia. E Deus ouviu a oração de Davi, porque embora Davi estava sofrendo a consequência dos seus pecados, mas o seu coração era humilde na presença de Deus. E todo o coração humilde na presença de Deus, o trono de Deus ouve a oração e a súplica. E o Hussai era um arquita. Arquita veio da descendência ali dos filisteus, gentios. Ele não era judeu. Ele foi com Davi. Davi falou assim: não vem comigo não, mas vai lá e fica junto com Absalão, meu filho, para que você venha a frustrar os conselhos de Aitofel. O Hussai obedeceu a voz do rei e foi ficar junto com Absalão. O Absalão ali chama agora: olha, nós estamos no trono, nós estamos no domínio, no controle de todas as coisas. O que nós vamos fazer? O Aitofel, ele queria se vingar de Davi, porque o Aitofel, ele era pai de Amiel, que era pai do esposo de Betseba. Ele era sogro de Betseba. E quem era Betseba? A mulher de Urias. E quem era Amiel? O Amiel não somente ele era homem bom e caridoso, mas foi ele que cuidou de Mefibosete em Lodebar. Ele era uma pessoa de respeito, uma pessoa de riqueza, uma pessoa de bênção. E além disso, ele criou uma filha. E Urias, ele era companheiro íntimo de Davi, fazia parte dos 30 valentes. Mas quando a pessoa perde a espiritualidade, quando a pessoa perde a direção de Deus, ele não tem respeito, ele já não tem mais moral. Ele, para pecar, ele não escolhe uma pessoa distante, ele é alguém que está perto, alguém que está próximo. Mas há um Deus que contempla todas as coisas, e que o Senhor nos cubra com o sangue dele. Aleluia. E vocês conhecem a história. O Aitofel chega e fala assim: olha, eu li o texto, agora entrei no texto. O Davi, ele está cansado. Ele não somente está cansado, mas nessa tradução diz desanimado. Na Bíblia dos irmãos está com a mão fraca. E nesta noite eu vou investir contra eles com 12.000 homens, e vou atacar eles, e vou matar ele. Aí Absalão, o reino é seu. O conselho foi bom para Absalão. Aí ele mandou chamar o Hussai. Hussai, dá um conselho. Hussai, outro homem inteligente, sábio, estrategista. Mas aqui tem um detalhe que nos mostra algo glorioso.
A sabedoria de Aitofel era tremenda e grande, e foi boa. Mas ali veio a intervenção do Espírito de Deus. O Espírito Santo veio sobre a cabeça de Hussai, e ali na sua sabedoria, no seu conhecimento, fez Hussai abrir a sua boca e dar um conselho de sabedoria. E o Absalão gostou daquele conselho, porque Deus estava trabalhando. O conselho de Hussai era bom, mas tinha dois detalhes. Primeiro, demoraria um tempo maior, que daria oportunidade para Davi estar preparado e pronto para enfrentar a batalha. E segundo, colocaria Absalão no campo de batalha, porque Deus vai trazer juízo contra Absalão, porque está escrito: ninguém se levanta contra o ungido de Deus e que não pague. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Mesmo Davi estando pagando o preço do pecado, ainda tinha unção do Espírito, e a graça de Deus estava sobre ele. Aí foi o texto que eu li. E aí eu fui meditar, irmãos. Fui meditar porque às vezes um texto nós temos que ler e entender o que Deus quer falar conosco, e o que nós podemos tirar do texto para aplicar em nossas vidas, e quais algumas características e coisas que tem no texto que eu posso aplicar na minha vida, e que eu possa aquilo direcionar. E duas coisas nesse texto me chamou a atenção. Uma é as situações perigosas, e a segunda, qual deve ser a atitude de um homem ou uma mulher de fé. O primeiro ponto que eu quero falar para os irmãos são situações perigosas. Nos diz aqui que Aitofel, no seu conselho, ele fala assim: eu vou tacar a Davi nesta noite, porque ele está cansado e desanimado, com a mão fraca. O homem e a mulher espiritual que lê a palavra no Espírito de Deus, ele entende aqui que o conselho de Aitofel é a mesma estratégia que o inimigo usa contra as nossas vidas. É a mesma maneira que o inimigo, ele fica no foco no homem e na mulher de Deus, naquele que tem promessa de Deus e que está fazendo a obra de Deus. O inimigo espera chegar à noite, o inimigo espera você ficar cansado e desanimado para te atacar. Por isso, irmão, irmã, se na tua vida está noite, e o que é noite na Bíblia é tempo de trevas, é tempo de luta, é tempo de tempestade, é tempo de batalha, e você está se sentindo cansado e desanimado, vigia, porque você está numa situação perigosa. Mas eu tenho uma boa notícia: Deus é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Muitas vezes na luta, na batalha, na dificuldade, nós começamos a desanimar. Aleluia. Eu desanimo de orar, eu desanimo de jejuar, eu desanimo de ler a palavra de Deus, eu desanimo de congregar, porque parece que Deus não ouve, parece que Deus não está fazendo nada, e o inimigo está esperando essa oportunidade para te atacar. Não enfraqueça a sua mão, se revista do poder de Deus nessa noite, porque a tua força vem do Senhor. O homem e a mulher que tem esperança e que espera no Senhor, diz: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada no deserto, cujas raízes se estendem ao ribeiro das águas, que não deixa de dar fruto, e no ano da sequidão permanece verde. Quem está nesse ribeiro, levanta as mãos. A fonte de água viva está aqui nessa noite. Olha o conselho de Aitofel, irmãos. Ele está cansado e desanimado. É a oportunidade que eu tenho para atacá-lo e derrotá-lo, porque qual a intenção do inimigo? Matar, roubar e destruir. Tem gente que vive o folclore cristão, coisa de gente iletrada que não conhece a palavra de Deus. O diabo é vermelho, o diabo usa sapatinho de algodão. Não conheço isso na Bíblia. O diabo não sei o que. Aí tem outros que é mais simples, carnal, ainda fala assim: ô irmão, irmã, você está na bênção? Cuidado, é hora que o inimigo usa para atacar e roubar a bênção. Não existe isso aí não. Todas as oportunidades que o inimigo mostra na Bíblia, que é a palavra de Deus, a pessoa está cansada, desanimada, em batalha ou sozinha. Por que Eva comeu o fruto? Porque naquele dia ela estava sozinha, perdendo tempo olhando o jardim. Por isso que o diabo fala: você está olhando essa árvore aí? Vocês conhecem o final da história. Por que Davi caiu em adultério? Porque no tempo da batalha e da peleja, ele estava descansando e andando na varanda da casa dele. Por que Pedro negou a Jesus 3 vezes? Não foi no jardim do Getsemane, porque Pedro era macho, era homem, corajoso. Ele enfrentou um soldado. Mas quando ele estava querendo se aquentar sozinho perto de uma fogueira. Cuidado, irmão, irmã.
O diabo te pega na tua fragilidade. Por isso que a Bíblia fala: não ignoreis os seus ardis. E você tem que estar sempre revestido com a armadura de Deus para vencer as astutas ciladas do diabo. Astuta, engenharia, ideia criativa, cilada, armadilha, situação inesperada que pega de surpresa. É bom ler dicionário de língua portuguesa também, viu? Entendeu? Isso é importante. Eu não sei como está a sua vida, mas você pensa que o diabo vai vir. As irmãs pensam: o diabo sempre vai... Não! Ele pode estar na Tapoer. Ele pode estar numa coisa simples. Porque aonde está o teu coração, ali é uma porta aberta para ele agir. Por isso que o Senhor Jesus fala que é do coração que procede os maus pensamentos, os adultérios, os homicídios, e é no coração que vem o desânimo, que vem a fraqueza, que vem a vontade de parar e desistir. Eu tenho uma boa notícia nessa noite: o Deus que fortalece o coração, o Deus que preenche o coração com o Espírito está aqui. Quem pode louvar o nome de Jesus Cristo nessa noite? A primeira palavra aqui nessa noite é: cuidado com situação perigosa. E quais são os sintomas? Desânimo, canseira, exaustão, querer parar, diminuir o ritmo. Para não. É uma situação perigosa que as consequências podem ser terríveis. Segundo ponto: atitudes de homem de fé. É o conselho do Russai, usado pelo Espírito Santo. Ele chamou a atenção, e são essas atitudes que eu vou colar isso em mim, eu vou fazer isso aqui para mim, vou trazer isso para mim, porque eu quero ser desse jeito. Porque vamos pegar a boca do Russai e a boca de Aitofel. O inimigo da nossa alma, de repente ele fala assim: fulano e beltrano é servo de Deus, está lá guardando as promessas de Deus, está esperando as bênçãos de Deus, me dê um conselho aqui entre nós aqui, para que nós possamos atrapalhar a vida dele. Aí vem um Zé Capetinho e fala assim: olha, ele está cansado, desanimado, ele está passando um período de prova, então vamos atacar ele, que nós vamos vencer ele, e aí ele vai ficar paralisado, vai alcançar a promessa. Aí o Zé Capetão fala assim: gostei, mas vamos chamar o outro Zé Capetinho aqui para ver qual a ideia dele. Aí vem um Zé Capetinho chamado Russai. Aí essas características na boca dele, que é o que você deve demonstrar na sua vida. A primeira coisa que me chamou a atenção é a primeira frase de Russai dizendo: você conhece o seu pai e os homens que estão com ele, e sabe que são valentes. Quem é valente aqui nessa noite? O inimigo tem que olhar para vocês e ele tem que ter medo de vocês, saber que você é um homem ou mulher valente. E a palavra valente aqui vem de uma palavra chamada Gibor, significa coragem, forte, destemido. O que é destemido? É um prefixo: destemido, temor, ausente, ausência de temor. Quando o inimigo olhar para nós, sabe, ele está aprovado, ele está cansado, ele está desanimado, mas ela é valente na presença de Deus. Não é uma pessoa com medo, não é uma pessoa fraca, nem medrosa. Ele é valente e corajoso, e está olhando para o Deus dele, Salvador. Aqui mostra a diferença e a atitude de um homem e uma mulher de fé. Eu não tenho controle sobre a prova, eu não tenho controle sobre a tempestade, mas eu tenho controle sobre mim, e o meu controle é ser valente, corajoso e destemido na presença de Deus. Quem vai dar o grito de valentia nessa noite e mostrar que Deus é contigo? Essa é a atitude que nós temos que mostrar como cristão, não de cabeça baixa, não desanimado, mas ser valente em nome de Jesus. Não banana. Tem gente que é covarde para tudo, irmãos. Se a mulher dele dá um grito, ele abaixa a cabeça. É verdade. Eu abaixo a cabeça com respeito, nossa. Mas a gente tem que enfrentar a vida, tem que enfrentar as lutas, tem que enfrentar a batalha. Opa, eu já apanhei muito na vida, apanhava literalmente na escola, mas eu apanhava porque eu não recuava.
Entendeu? Gente mais forte e maior do que eu. Eu passei a ser respeitado, porque tinha um valentão na escola que ele era grandão, fortão e gordo. Ele estava escondido nisso, mas ele era medroso. Um dia ele veio na fila da merenda e me deu um tapa na orelha. Já apanhei uma, apanhar 3 vezes, não tem problema. Eu fui lá e desci a mão nele. Ele correu. Aí o magrão aqui, que era medroso também, mas naquele dia por ser maluco, ficou conhecido como o valente da escola. Aí eu aproveitei da fama, é lógico, bendito é o nome do Senhor. Entendeu? Tem que ser inteligente também. Não, cuidado, ele bateu no Levi. Olha, é ele mesmo. Já, aí você fecha até a cara. Aí eu ia treinar karatê, kung fu, mas esconder nisso. Mas isso são coisas humanas. Espiritualmente nós temos que ser da mesma maneira, irmãos. Se o inimigo te joga uma pedra, dá um tapa na cara dele em nome de Jesus. Se o inimigo se levanta contra a sua vida, pisa na cabeça dele na autoridade do sangue de Jesus Cristo. Mas não fique com medo, não recue. E se chega uma notícia ruim para você, vai acontecer isso, vai acontecer, não. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Quem pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Seja revestido de poder e autoridade em nome de Jesus Cristo, porque Jesus fala para nós: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e contra toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Quem toma posse nessa promessa, já seja valente nessa noite e começa a repreender os seus problemas em nome de Jesus. A primeira característica é ser valente. A segunda característica que me chama a atenção é o lado emocional de Davi e seus homens, que o Hussai ele usou como uma figura de linguagem, como uma metáfora. Ele diz assim, ó: eles são homens valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo roubada dos seus filhotes. O urso é um animal de uns 3 metros de altura, pesa aproximadamente entre 250 a 300 quilos ou mais, depende da localidade onde existe o urso. E toda mãe, quando mexe nos seus filhos, vira o bicho. Ela se levanta, ela cria coragem, ela fica furiosa, até que ela vê o filhote dela protegido novamente. Pode vir hiena, pode. Hoje, irmãos, hoje vamos deixar de ser folclore hipócrita. 90% aqui assiste. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Entendeu? Tem gente que passa a espada que tem TV na casa dos outros, mas na dele também tem. Tampa o sol, quer dizer, tira o cisco do olho dos outros, mas não tira a trave da casa. Então vamos igualar todo mundo. Entendeu? Serve para todo mundo isso aqui. Então todo mundo já deve ter visto Discovery, National Geographic e outras coisas. E lá o que diz assim, quando mostra que é sobre a África, sobre aqueles negócios, e tá lá, vem uma ursa, alguma coisa com seu filhote, aí vem a hiena, os leão para atacar, e aí o que acontece? Ela fica brava e põe os animais para afugentar e protege o filhote dela. Você sabe o que eu aprendo? Aqui a característica que o Hussai está dizendo é o seguinte: ele não somente é valente, mas ele sabe que ele perdeu a bênção, que vocês estão querendo roubar o privilégio da vida dele, que vocês estão querendo tocar naquilo que não pertence, que foi Deus que deu. Então ele está furioso, ele está valente, e enquanto ele não ver a bênção e a vitória, ele não vai se acalmar. Quem vai agir nessa noite, glorifica o nome do Senhor. Não desanime, não desista, mas se levante e fala: o quê? O inimigo está atacando meu lar, a minha casa vai ser uma bênção em nome do Senhor. Ele está atacando o meu trabalho vai ser uma bênção e prosperar em nome do Senhor. Ele está atacando a minha vida, eu vou ser uma bênção em nome do Senhor. Não seja covarde, mas se levante e use de atitude, e não pare até tomar posse da vitória completa. É isso que o inimigo tem que ver você. Cuidado, nós tocamos nela, nós tocamos nele. Ele está furioso, ele está orando, ele está buscando, ele está com fé, e o Deus dele é forte e poderoso. E você sabe qual é o melhor? Em todas estas coisas somos muito mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É essa atitude que nós temos que ter, irmãos.
Ah, eu recebi uma promessa há 10 anos e até hoje Deus não cumpriu. Recebeu a promessa há 15 anos e parece que não vai se cumprir. Vamos parar um pouquinho, vamos examinar. A Bíblia diz que Deus é fiel com a sua palavra, Deus é fiel com as suas promessas. Só que existem dois personagens que ouvem uma promessa no dia da promessa, que nós muitas vezes esquecemos, e um é nós e a outra é o inimigo. Não pensa que ele, não, aqui é o povo de Deus, o inimigo não está aqui não. Você não conhece a Bíblia? Só vou dar um texto. Tem 3 textos, mas um só é suficiente. A Bíblia nos diz que teve uma reunião dos céus e Deus falou assim: quem vai lá entrar na boca dos profetas de Acabe e fazer com que ele vá na guerra de Ramote de Gileade e perder a batalha? Aí a Bíblia fala assim, que veio um espírito e falou uma coisa, veio outro espírito e falou outra coisa, aí veio um outro espírito e falou assim: eu vou ser um espírito de engano na boca dos profetas. E Deus falou: vai, você vai ser bem sucedido. A reunião era onde? Diante do trono de Deus. Qual o lugar de maior santidade, poder e glória? Diante do trono de Deus. Então o inimigo vai lá. O livro de Jó, vocês também conhecem essa história, né? Jesus, depois de 40 dias de jejum, olha que tamanho de consagração, ele estava cheio do Espírito Santo, ele era filho de Deus. O que se apresentou a ele para tentar ele? Satanás. Então ele vai. Então o inimigo ouve assim: olha, Jesus falou para ele e para ela que vai dar uma bênção, que vai dar uma promessa, que vai fazer isso, aquilo. Aí já chega a reunião dele. Então nós vamos esperar o momento que chegue a noite, que é o teste de Deus. Nós vamos esperar o momento que ele começar a ficar cansado e desanimado. Aí nós atacamos, atrasamos a promessa, e aí a promessa vai demorar. Como diz Provérbio, a esperança tardia é como câncer que corrói os ossos. E aí ele vai começar a murmurar. A murmuração enfraquece a fé. Ele vai começar a reclamar. A reclamação começa a gerar a incredulidade, e aí vai passando a promessa, porque todas as promessas de Deus, diz Paulo em 2 Coríntios, dele é o sim e o amém, e a glória de Deus por nós. Eu tenho uma boa notícia para você: demorou 10, demorou 15, mas hoje pode ser o dia, em nome de Jesus Cristo. Hoje pode ser a hora, porque para Deus não precisa de tempo nem de hora, mas de um coração que crê e é valente na presença dele, porque tudo é possível que crê. Quem crê, exercita a sua fé nessa noite e tome posse em nome de Jesus. Aqui, irmãos, nos mostra. Então nós temos que ser homem de guerra valente, como a ursa roubada dos filhotes, e tomar posse da bênção. E aí a outra coisa que me chama a atenção, temos que ser vigilantes. Ele usa outra figura de linguagem. Ele fala assim: e o rei não vai dormir com o povo à noite. Ué, mas pra gente, o Davi vai ficar sozinho, se isolar? Não. É uma figura de estratégia de linguagem dizendo: ele está atento, observando e alerta para todas as situações. Ele não está distraído. Qual foi o conselho que Jesus deu para Pedro, que serve para nós? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não caídes em tentação. Entendeu, irmãos? Nós temos que estar atentos, vigilantes, porque não sabemos de onde vai vir o ataque, mas o Espírito Santo está conosco. E quanto mais conectado, ligado e unido que eu estiver com o Espírito de Deus, Ele me avisa antes, em nome de Jesus. Quem crê nisso, tome posse. Porque está escrito em Amós capítulo 3: o Senhor não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Quem crê que aqui tem profeta? Quem crê? Nós temos profecia, Deus fala no nosso meio, o Espírito Santo orienta. Deus está falando: vai vir tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempo de... mas tem gente... Aí quando vem, pastor, ora por mim, ora por mim, o que está acontecendo? E agora Deus está falando há muito tempo, mas aquele que é vigilante, atento, o que ele faz? Ele entra na presença de Deus, ele se reveste da graça de Deus, e quando vem o tempo difícil, ele está forte em nome de Jesus.
E aí, irmãos, mais uma característica que eu termino a mensagem. Ele fala assim, ó, é isso aqui que me chamou a atenção. E olha, Absalão, cuidado, hein? A hora que o teu povo for atacar o seu pai, sabe que os homens que estão com ele são homens valentes e homens de guerra. Se cair um dos nossos, Davi era a minoria, Absalão era a maioria. Se cair um dos nossos, até o nosso mais valente, que tem um coração como de leão, vai desmaiar, vai tremer na base. Coisa linda, né, irmãos? O inimigo tem que ter medo de nós, não porque somos alguém, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. A nossa fé está alicerçada e fundamentada em Deus. E Ele sabe, olha, se um dos nossos capetinhas se levantar contra Ele, a hora que ele e ela clamar pelo poder do sangue, quem vai clamar nessa noite? A hora que declarar o sangue de Jesus tem poder, o diabo vai cair, o diabo vai correr, porque o Deus dele, o Deus dela, é o Senhor dos exércitos. Ele é forte e poderoso na batalha, Ele vai ouvir, Ele vai pelejar. Perdemos no jardim do Éden, perdemos na cruz do Calvário, perdemos o dia da ressurreição e vai continuar perdendo em nome de Jesus Cristo, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Quem faz parte da igreja, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. São essas as atitudes que nós temos que demonstrar nesses dias, irmãos. Deixar de ser mão fraca, desanimada e cansada. Tentação hoje em dia não é baile, noitada, cerveja, nem cigarro. O diabo não é bobo não, ele é mais estrategista. Tentação hoje em dia, falta de dinheiro, boleto, trabalho, serviço, vontade de comprar e querer as coisas. Aí eu quero comprar isso aí, compra e vem um carneiro do tamanho da Bíblia. Aí nós vamos ter que trabalhar mais. E aí vai. Aí, mas aí nem terminou de pagar, já está na outra. Já está na outra. Já tá, aí tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra aqui. E vai daqui lá. Interessante, falta de conhecimento bíblico. Falta de conhecimento bíblico. Por isso que Jesus falou: meu povo perece porque ele falta conhecimento. Lá para Oséias capítulo 4, versículo 6. E para pulsar os seus, ele deu na lata. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem conhece as Escrituras conhece o poder de Deus. Só para ajudar os irmãos, vocês passaram no vestibular. Êxodo capítulo 5 fala tudo isso que eu falei. Sabe como que Faraó começou a deixar o povo desanimado, incrédulo e desistir de sair do Egito? Aumentando o trabalho na vida deles. Só isso. Aumentou o trabalho. Aumentando o trabalho. O povo que tinha dado glória a Deus, aleluia, porque Moisés fez e mostrou sinais, milagres, uma vara virar cobra, e depois não sei o que. Aí, Moisés, você veio trazer prova já. Você veio trazer prova. Você falou que Deus ia livrar, não sei o que. Nós estamos trabalhando demais, eu também livrou agora. Até Moisés quase desanimou, falou: Deus, o que é isso? Desde que eu vim para o seu povo só está reclamando. Irmãos, vamos ter discernimento espiritual. 70% das suas dívidas não foi bênção de Deus, não, foi ostentação do seu orgulho, para mostrar que você pode, que você consegue e que você pode usar. Mas a coisa mais importante na vida do crente que ele deve aceitar é que ele pode ser cheio do Espírito, ele pode ser cheio da graça de Deus, ele pode andar em santidade e que Deus é com ele. A etiqueta, ela custa valor na loja, saiu, não custa nada, mas a bênção de Deus, diz a Bíblia, é que enriquece e não acrescenta dores. Quem deseja essa bênção na sua vida? Aqui está a diferença do homem e da mulher de Deus. E é isso que Deus fala contigo nessa noite. Cuidado, é tempo de noite, é tempo de luta e batalha. Não dê lado a canseira, ao desânimo, mas demonstre que você é valoroso e valorosa, que você é valente, que você é de fé e que você não vai recuar, nem parar, nem desanimar até ver a bênção completa em nome de Jesus Cristo. E que você vai vigiar. Terminando a história com Absalão. Absalão ouviu o conselho de Hussai, fez o que ele fez, foi para a batalha, para o campo de batalha.
Deus pelejava por Davi. Glória a Deus. E pense, irmãos, que Davi estava com poucos homens, mas os homens de Davi eram valentes e valorosos. Ele separou o grupo, pegou só um grupo menor ainda, mas que eram valentes e valorosos, e entrou no campo de batalha. Venceu Absalão. Absalão entrou e saiu numa sepultura. Davi entrou e saiu para o trono e o palácio. O que eu aprendo nesse final aqui? Na hora da batalha, da luta, não é todo mundo que tem que estar do seu lado, não. Escolha pessoas de fé, pessoas espirituais e pessoas que desejam a bênção de Deus. Porque se você estiver na batalha e conversar com ele, porque tem gente que é murmurador, reclamador e tudo, aí você fala assim, vou pegar a vida de 70 e poucos anos, a serva do Senhor está aqui. Aí ela vem no culto, aí chega uma pessoa e fala assim, Isaías, eu estou provada, não vai conseguir vencer. Coitado do Isaías, coitado, não sei o quê. Vai desanimar a serva do Senhor. Ele está no campo de batalha, até comigo, ou com o pastor, já. Ih, já, o negócio está feio, não sei o quê. Não, irmãos, pessoas reclamam, pessoas incrédulas, pessoas ímpias. Agora busca aquele que nós vamos vencer, já. Deus vai fazer milagre, Marquinho. Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar a graça. Olha, evangelista Heber, Deus vai pelejar por nós. Olha, evangelista aqui, eu não sei como Deus vai fazer, mas vamos entrar na presença de Deus para ver o que Deus vai fazer. Deus vai honrar a fé, Deus vai honrar aquela união, e a igreja unida estremece os céus e a terra, e a bênção de Deus se manifesta. Que nessa noite eu termine essa palavra, você receba uma unção de coragem e ousadia, uma unção de fé, e saia daqui pisando na cabeça do diabo e dizendo, eu vou vencer, eu vou alcançar, porque Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito bem. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.